Quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor. Vamos ler um texto. Atos, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso de número 7 ao verso de número 12. Atos, capítulo 20, do verso de número 7 ao verso de número 12. Quantos irmãos estão procurando o texto? Eu quero manifestar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui congregado na noite de hoje com vocês. Me sinto muito honrado, muito feliz de voltar à minha igreja mãe, voltar à casa que muito tem abençoado a minha vida e o meu ministério. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Robson Correia Barcelar, que disse aqui há pouco que tem sido como um padrinho para mim. Eu vou retificar a palavra e vou dizer que o Senhor tem sido um paidrinho para mim. Pastor Robson tem sido um pai espiritual, um pai ministerial, que Deus colocou em minha vida para me abençoar e então me impulsionar aos projetos do Senhor. Quero também louvar a Deus pela vida do vice-presidente da igreja, pastor Evandro. Pastor, Deus abençoe. Minha gratidão. Abraçando o pastor Evandro, eu cumprimento todos os meus irmãos obreiros dessa casa, a minha retaguarda, também a minha lateral. Quero também abraçar meu amigo, presbítero Jonathan. Deus te abençoe. É muito bom revê-lo. Quem encontrou o texto, por favor, diz amém. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se para ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Verso de número 11. E subindo, e partindo o pão, e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Até aqui, amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, na noite de hoje, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema integridade em um mundo coberto de distrações. O tema da noite de hoje, que eu pautarei o meu discurso, o meu sermão, é integridade em um mundo coberto ou repleto de distrações. Bom, eu gostaria de trazer à memória esclarecida dos irmãos o contexto em que essa passagem está situada. O apóstolo Paulo, o maior missionário neotestamentário, acabara de passar aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. 3 anos evangelizando, 3 anos pregando a palavra, 3 anos implantando igrejas, 3 anos libertando almas, arrancando-as das mãos de Satanás. A influência do apóstolo Paulo foi tão grande na cidade de Éfeso, que em 3 anos, as almas que estavam se dobrando à deusa Diana, aquela que era
a idolatrada, a santa dos Éfesos, aquela que possuía um templo majestoso e grandioso naquela capital, aquela que pelos Éfesos era motivo de idolatria, aqueles amantes idólatras que estavam se achegando a Diana, agora impactados pelo evangelho que o apóstolo Paulo pregara, estavam sendo libertos, estavam sendo impactados, estavam sendo transformados, estavam abandonando as suas práticas imorais e idólatras e se convertendo ao cristianismo. A igreja estava crescendo com graça, com união, com pujança, com força. A igreja estava estabelecida e havia em Éfeso, por ser uma cidade portuária, havia em Éfeso grandes empresários, homens e mulheres, abastados, ricos financeiramente. E esses homens então se tornaram financiadores da obra de Deus na Judéia. A Judéia, nesse contexto, está passando um momento difícil, catastrófico. Uma fome assolou a humanidade naquele período. E o imperador vigente naquele momento, o imperador Cláudio, ele então expulsa, empurra os cristãos para fora de Roma. E eles são obrigados a voltar contra a sua vontade para a Judéia. Em um contexto de fome, esses irmãos retornam para a Judéia sem suas casas, retornam para a Judéia sem os seus trabalhos, retornam para a Judéia sem a condição de prover o seu lar, retornam para a Judéia até mesmo sem alimento, e então passam a se tornar necessitados da igreja. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo é nada mais, nada menos do que provendo esses irmãos. Ele está arrecadando ajuda financeira em Éfeso, para então levar aos irmãos da Judéia e assim abastecê-los. Acontece que de Éfeso para a Judéia o caminho é longo, e Paulo, na segunda viagem missionária, havia implantado algumas igrejas em algumas províncias ali no meio do caminho. Uma dessas províncias fora na cidade de Troade, aonde ele tinha um grande amigo por nome de Carpo. Na cidade de Troade, conforme 1 Coríntios no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo havia implantado uma igreja, e possivelmente essa igreja funcionava na casa do irmão Carpo. É por isso que ele disse em 2 Timóteo no capítulo de número 4, quando ele estava predizendo a tua morte, ele então solicita a Timóteo que passasse em Carpo e trouxesse a ele a sua capa, os seus livros e principalmente os pergaminhos. Paulo tinha um carinho especial com os irmãos de Troade. Paulo era alguém que zelava e cuidava da igreja de Troade, mesmo não estando presente lá. Só que a ocasião foi oportuna, e o apóstolo, que estava em viagem missionária retornando para a Judéia, viu a possibilidade de passar uma semana na cidade de Troade, exortando, consolando e orientando os irmãos. Uma semana Paulo passa ali naquele lugar, ensinando os irmãos, falando dos irmãos da grandeza que Jesus estava fazendo, tanto na região da Ásia Menor, como também na região da Judéia. O evangelho está crescendo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao martírio de alguns irmãos, o evangelho continuou progredindo. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, então passa uma semana ensinando esses irmãos. Só que há um pormenor aqui que eu gostaria de destacar. O versículo de número 7 diz que no primeiro dia da semana, o Novo Testamento está descortinando um princípio teológico para nós cristãos aqui nesse versículo. Este princípio é a primeira vez em que a Bíblia conta-nos a mudança do dia de culto. Deixa de se cultuar nos sábados e passa-se a se cultuar aos domingos.
porque Jesus havia ressuscitado num domingo, Jesus havia aparecido para Maria Madalena num domingo, e Jesus também havia aparecido para Tomé 8 dias depois, em um domingo. Estava havendo uma mudança no dia de culto, e por ser uma ocasião especial, tal como uma convenção, o apóstolo Paulo então começa a ensinar os irmãos, e prolonga muito o seu discurso. A Bíblia diz que o seu discurso se estende até a meia-noite. No caminho eu vinha conversando com o pastor Robson, e o pastor Robson disse que hoje eu posso me estender até a meia-noite. Os irmãos estão de acordo? Amém? Não amém, brincadeira. Mas acontece que o discurso do apóstolo Paulo se tornou interessante. Os irmãos estavam participativos naquela assembleia, assuntos importantes estavam sendo tratados, a igreja estava sendo exortada pelo pastor da igreja. E é interessante que quando o pastor da igreja está exortando a igreja necessariamente precisa permanecer atenta. Eu não consigo entender, e aqui eu abro um parêntese, quando um homem de Deus começa a exortar os irmãos, trazer um consolo para os irmãos, orientar os irmãos, e alguns ficam perambulando, sem reverência na casa do Senhor, alguns ficam buscando água, buscando aquilo, buscando acolá, e não dão a devida importância para que os servos de Deus estão falando. E isso é tão real que o texto está nos contando uma história parecida como essa. Um jovem por nome de Eutico, de aproximadamente 15 anos de idade, ele foi para o culto, estava no culto, talvez estava de terno, gravata, bem vestido, coberto, alinhado, ele estava no culto, não abriu mão, mas o culto não estava nele. Eutico gostava de estar no meio dos irmãos, mas não havia entre eles koinonia, não havia entre eles comunhão, eles não estavam falando a mesma língua. Eu gostaria que você me ajudasse a ministrar nessa noite, e provocasse o irmão que está do teu lado, com muito carinho, dá uma cotoveladazinha nele de leve, para ele despertar, e diz para ele: na noite de hoje, você está no culto? E o culto está em você? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que o texto diz que Eutico estava no culto, mas em um determinado momento, pastor Robson, ele se afasta do meio dos irmãos, do ciclo da comunhão, e então ele prefere ficar afastado. Fazendo uma exegese do texto, eu consigo compreender que possivelmente, por conta das luzes acesas e da quantidade de pessoas ali naquela reunião, o calor estava muito forte. E Eutico então, movido talvez por esse calor, foi refrescar-se na janela, foi tomar um ar lá fora, foi ver como estava desencadeando as cenas do próximo capítulo do mundo lá fora. Ele estava no culto, mas o culto não estava nele. Ele estava no culto, mas estava interessado no mundo lá fora. Eutico estava parecendo o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé... Hoje Deus me traz aqui para dizer para alguém: aleluia. Eu sinto a graça de Deus sobrenatural nessa noite para dizer para alguém: o tempo de se decidir tem chegado para você hoje. Hoje é dia de você escolher a quem irá servir, com quem irá caminhar. Hoje Deus está dizendo para corações aqui nesta noite: eu não quero te dividir com ninguém. Escolha o caminho que você irá trilhar. Saia, abandone o mundo lá fora. O teu lugar é dentro da igreja. Louvado seja Deus. Mas esse texto também nos ensina algumas verdades, e eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira verdade que eu gostaria de falar com os irmãos é
A janela é um lugar que oferece distrações. Aqueles que podem, repitam comigo, por favor. A janela é um lugar que oferece distrações. Ficar à janela é ter a atenção dividida, é ter o coração tomado de assalto. Eutico não abriu mão de estar com os irmãos, mas ele preferiu ficar à janela. Louvado seja Deus. A janela é arejada, a janela é colorida, a janela chama a atenção, a janela é atraente, mas a janela é um lugar que oferece distrações, e essas distrações são perigosas, essas distrações são catastróficas. Essas pequenas brechas que a janela é capaz de abrir, 99% das vezes, são o primeiro passo que o homem dá para uma queda em direção à morte. Provoca o irmão que está do teu lado, carinhosamente de novo, e diga para ele: sai da janela. Irmão do teclado, me ajuda aí. Mas há uma segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A janela é um lugar de quedas perigosas. A janela é um lugar de quedas perigosas. Se não, vejamos. Se não fora o milagre que o apóstolo Paulo operou na vida de Eutico, ele cessava ali, prematuramente, a sua caminhada cristã. Se não fosse o milagre que Deus usou o apóstolo Paulo para operar na vida daquele jovem, ele estava findando os seus dias em um culto de domingo, porque ele não se decidia. Em um culto como esse, ele estava no culto, mas o interesse dele era no que estava acontecendo lá fora. Ele estava nas reuniões da igreja, mas o interesse que era despertado nele diariamente era o interesse nas coisas mundanas, nas coisas que estavam acontecendo do outro lado da margem. Eutico é a característica de alguém que não está conectado com Deus, apesar de Deus estar no ambiente. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. A janela é tão perigosa que no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11, Davi estava passeando pelo palácio. E passeando pelo palácio, Davi avista uma janela. E a janela chama a atenção do rei Davi. Quem deveria estar na guerra está passeando pelo palácio. Quem deveria estar na guerra está curtindo um conforto. Oh, glória a Deus. Quem deveria estar na guerra estava olhando e cobiçando uma mulher pela janela. A janela está escancarada diante de Davi, e Davi está observando Batseba. E a Bíblia diz que ela era muito formosa. Quando a Bíblia diz que é formosa, é porque é bonita. Mas quando a Bíblia diz que é muito formosa, é porque era muito bonita. Quando a Bíblia não diz nada, é porque era feia mesmo. Mas Davi está observando aquela mulher se banhar. A janela está dando a Davi a possibilidade de olhar o seu pecado
e então cobiçá-lo. Oh, que bom seria que Deus tivesse falado com Davi, assim como falou com Caim: o pecado está na tua porta. A janela está aberta na tua porta, ou melhor, na tua parede. A janela está escancarada para você. Toma cuidado, sai da janela, Davi. Davi está olhando Batseba, e então os irmãos conhecem o texto. Ele convida ela para o palácio. Ele se deita com ela, coabita com ela. E como se não bastasse o adultério, Davi ainda comete um homicídio, mandando matar Urias, o marido daquela mulher. A janela foi o motivo da sentença de Deus na vida de Davi. A janela afunda ministério. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A janela separa casamento. A janela destrói famílias. Eu sinto graça de Deus aqui. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: abandone esta janela antes que seja tarde demais, antes que Natã apareça no meio do caminho. Diariamente, o mundo virtual escancara as suas janelas no intuito de afundar os cristãos. Se os irmãos não sabem, a palavra Windows quer dizer janela. A janela virtual está aberta para você. Você tem contato com o outro lado do mundo, com pessoas que você nunca viu, e esse contato tem sido a causa da falta de vigilância de muitos irmãos em nosso meio. Esse contato tem sido o precipício que os irmãos têm se lançado, e então mergulhado na mornidão espiritual. Esse contato virtual com redes sociais, tais como Facebook, Instagram, WhatsApp e outras aí, que eu sou meio retrógrado com esses negócios. Esse contato tem escancarado a janela do mundo, e muitos, não poucos, têm se afundado nesta janela. E vidas têm sido destruídas, casamentos têm sido desfeitos, ministérios têm sido perdidos. Mas hoje Deus traz um profeta nessa casa para dizer para você: a janela que Satanás abriu, Deus irá fechar. A brecha que Satanás abriu, Deus irá fechar. O inimigo não toca, mas vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma terceira verdade. A janela é um lugar para ser abandonado. Gostaria que o irmão fosse profeta para alguém que está ao seu lado e dissesse para ele: a janela é um lugar para ser abandonado. Abandone essa janela. Sai dessa janela. Fecha essa janela enquanto ela não te fecha as portas. Feche essa janela enquanto ela não se torna o cenário da sua morte.
Feche esta janela enquanto ela não te mergulha em um abismo de pecado e imoralidade. Feche esta janela enquanto o Espírito Santo de Deus está te alertando. Feche esta janela, Eutico, para que ela não seja o palco da tua morte. Feche essa janela. Após ressuscitar Eutico, o apóstolo Paulo, antes de ressuscitar Eutico, o apóstolo Paulo desceu, encontrou ele morto. Alguns estudiosos vão dizer que quem assina o atestado de óbito é o Dr. Lucas, que possivelmente estava na comitiva. Ele olha e diz: morreu, tem mais jeito não, está morto. Presbítero Luciano, a janela foi tão grande, mas tão grande, que ele caiu e morreu. Estava findado ali a carreira daquele jovem. Mas o apóstolo Paulo, tomado de uma compaixão sobrenatural, tomado do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, desceu naquele lugar e deu um abraço no morto, e o morto reviveu. Eu preciso te dizer, há abraços que são capazes de trazer o morto à vida. Não perca a oportunidade de abraçar alguém, ainda que seja dado como morto, diz o Senhor. Abrace, está morto, pastor, mas abrace. Já foi, findou, mas abrace. Traz para perto do peito, traz de volta para o culto, porque o Espírito Santo ainda revive morto no seio da igreja. Oh, glória a Deus! Se for morte espiritual, Ele é capaz de renovar. Se for morte física, Ele é capaz de ressuscitar. Só não pode ser morte eterna, mas enquanto tratasse das duas primeiras mortes, Deus é fiel para ressuscitar, Deus é fiel para levantar, Deus é fiel para restaurar ministério, Deus é fiel para restaurar casamento. Deus é fiel para restaurar. Eu gostaria que você dissesse para alguém que está do teu lado: se precisar de um abraço, conta com o meu ombro. Conta com esse ombro para você chorar. Conta com esse ombro para você transbordar. Conta com esse abraço apertado para você sentir o calor do Espírito Santo de Deus. Está morto, Gustavo? Tá não, porque aquele que ressuscita está presente nesta igreja, e eu estou em uma Assembleia de Deus que crê na continuidade dos dons. Portanto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Ele ainda ressuscita morto. Há uma segunda chance para você, Eutico. A janela foi o palco da tua queda, mas hoje Deus traz uma segunda chance para você. A janela foi o palco daquilo que parecia ser o fim, mas há apóstolos Paulo aqui neste lugar hoje, dispostos a te dar um abraço e te trazer de novo a vida. Volte hoje para Jesus e para casa. Sai da janela.
Grupo Louvor, se prepara, por favor. Não permita, definitivamente não permita, que esta queda seja a chancela da sua derrota. Não permita que esta janela seja o palco da tua morte. Não permita, não permita, não permita que esta janela cesse os seus dias precocemente. O pastor não sabe, eu não sei, os irmãos não sabem, mas Deus que está no céu conhece cada janela que Satanás tem aberto diante da tua vida, e você tem se debruçado nela. Hoje Deus me traz aqui para te dizer, debaixo da autoridade e do sangue de Jesus, eu quero te dizer na noite de hoje: não basta você e você e você e você e você e você e eu estarmos na igreja. Não basta nós apenas estarmos nos cultos de domingo. Não basta nós apenas sermos crentes domingueiros, ou daqueles que são ainda mais 007 e só aparece uma vez por mês na Santa Ceia. Não basta, não basta estar na igreja. Nós precisamos sair da janela. Quem me ouve diz amém. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida hoje. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu preciso ser fiel ao tempo, porque eu quero voltar de novo. Eu quero te dizer na noite de hoje: naquela noite que o Eutico caiu e morreu, naquela noite a vida de um jovem foi cessada precocemente por conta de uma janela. Mas hoje, especificamente hoje, em um culto de domingo, na sede da Adebras Guarujá, Deus irá levantar apóstolos Paulos aqui nessa noite, para te abraçar, para te trazer de volta à vida. E esta janela que parecia ser o teu fim, será apenas um degrau do recomeço. Eu quero te convidar na noite de hoje, você que ainda não se decidiu por Jesus, você que tem vindo aos cultos, mas os cultos não têm te interessado, você que está aqui cumprindo tabela, e isso é com você e Deus. Eu quero te convidar na noite de hoje, saia da tua janela e vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. Pode cantar, irmãos. Eu não sei o que é que está te impedindo, eu não sei o que é que está te atrapalhando, eu não sei qual é a janela que Satanás tem aberto para você, mas hoje Deus quer fechar essa janela. Hoje Deus quer fechar essa janela. Onde está você, que talvez é crente, mas estava perdendo o interesse em estar na casa de Deus, porque a janela estava até te atraindo mais. A igreja intercede. Vem aqui. E eu quero já emendar o convite. Você que ainda não se decidiu por Jesus, você que está vindo aqui, mas está interessado também no mundo lá fora, hoje eu quero te convidar a aceitar a Jesus, entregar a
tua alma àquele que pode te salvar, a sair do teu lugar e se decidir por Jesus, ter coragem diante dos homens e vir aqui reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Está vindo um jovem ali, você pode louvar a Deus pela vida dele. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Ele me ama. Onde está a segunda pessoa que deseja aceitar a Jesus na noite de hoje? Onde está você que deseja se decidir por Jesus? Ciúmes de mim. Oh, glória a Deus! O seu amor. Abandone essa janela hoje! E eu me Canta, Debras Guarujá, canta! misericórdia. Deus está quebrando cadeias em nosso meio. Então de repente O espírito de morte que estava rondando a tua vida, hoje o Espírito Santo de Deus dá ordem para que ele vá em retirada. maravilhoso Ele é. E o tanto que Ele Aleluia! é. Aleluia! Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Glória a Deus! Ele me Tá vindo mais gente ali. As duas, oh glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Oh glória a Deus! Deus está fechando janelas aqui nesta noite! O espírito de morte está sendo repreendido aqui nesta noite! Oh, glória a Deus! Ele te ama! Ele hoje quer fechar esta janela! Sai, sai, sai da janela hoje! Somos sua herança, Ele é o nosso Pode cantar. galadão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Louvado seja Deus! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Ele me ama. Ele te ama! Ele te ama! Eu quero convidar os irmãos, você que pode, abraça aí o irmão que está do teu lado, abraça aí, passa o braço nele, passa o braço dela e diz para ele: esta janela não será o cenário da tua morte, diz o Senhor. Segura. Eu vou encerrar. Eu vou fazer a última pergunta. Há mais alguém em nosso meio? A quarta pessoa que na noite de hoje deseja se decidir por Jesus. Esta é a tua oportunidade. Sai da janela. Não basta nós estarmos na igreja. Nós precisamos sair da janela. Deus abençoe os irmãos. Pastor Robson.